كنت تسمع Neste ano de 2015, o Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Sírio comemora 10 anos de existência. Como parte dos eventos comemorativos, este vídeo relembra e homenageia a influência da história, da literatura e da cultura árabes na sociedade ocidental. Começamos com a poesia árabe pré-islâmica. A poesia árabe pré-islâmica não era escrita, embora se conhecesse a escrita na região há séculos, ela foi transmitida de forma oral, de geração para geração. Havia um crescente senso de identidade entre as tribos da região e com isso, a partir dos dialetos árabes surgiu uma linguagem poética, com refinamento de gramática e de vocabulário. Damos como exemplo este belo poema. Se formos dormir, seremos seus sonolentos queridos. E se viermos a despertar, estaremos em suas mãos. Se viermos a chorar, seremos sua nuvem cheia de lágrimas. E se viermos a rir, seremos sua luz naquele instante. Se viermos para a raiva e a batalha, será a reflexão de sua ira. E se viermos para a paz e o perdão, será o reflexo do seu amor. Vamos mostrar agora a história do islamismo. No ano 570 d.C., nascia em Meca aquele que viria a ser o mensageiro Maomé. Meca era um centro comercial, aonde havia grande peregrinação politeísta, causada pela existência da Kaaba. A Kaaba, que significa o cubo, é hoje a construção mais sagrada para os árabes. Em 610, Maomé recebe a mensagem do anjo Gabriel em um retiro nas montanhas e começa a pregar a existência de um Deus único, em confronto com o politeísmo vigente, causando sua rejeição pelos comerciantes locais. Em 622, então, sendo perseguido pelas autoridades de Meca, Maomé foge para Medina, que significa em árabe, a terra do mensageiro. A fuga, conhecida como Hégira, dá início ao calendário islâmico, que se inicia no dia 16 de julho de 622. O ano atual, de 2015, do nosso calendário gregoriano, para os islâmicos corresponde a 1436. Assim se soletra AH 1436, onde as letras A e H são a abreviatura de ano da Hégira. No ano de 630, Maomé retorna para Meca acompanhado de milhares de seguidores e é recebido e reconhecido, até pelos perseguidores, como mensageiro de Deus. Destrói os ídolos que estavam na Kaaba e institui um monoteísmo que se estende por toda a Península Arábica. Começa então a grande expansão do mundo árabe, que fica conhecida como a Idade de Ouro do Islã, cujo período vai desde o século VIII até o século XIII. A grande expansão começa com a transferência da administração estatal para Damasco, onde se cria o Califado de Damasco, de 661 a 750 DC. Houve grande desenvolvimento cultural e científico neste período, com enorme influência para o mundo ocidental. Daremos destaque para alguns dos grandes pensadores árabes. Iniciando por Averroes. Averroes nasceu de uma família de juristas, era médico e filósofo e foi um dos tradutores e divulgadores de Aristóteles. Em 529, o imperador Justiniano mandou fechar as escolas que existiam em Atenas, cabendo a Averroes, baseado em escritas antigas, traduzir e divulgar seus ensinamentos, principalmente na região de Andaluzia, de onde se espalharam pela Europa. No ano 750, com a ascensão da dinastia Abássida, os novos governantes apelam para os serviços de professores sírios, que prosseguem no ensino e tradução dos filósofos gregos. Com isso, os trabalhos de Euclides, Arquimedes, Ptolomeu, Hipócrates, Galiano e Aristóteles, e tantos outros, foram traduzidos do grego e ensinados nas escolas e universidades da época, e preservados para a humanidade. Posteriormente esses ensinamentos foram levados para a Europa pelos árabes.
Não fossem essas traduções, e todo o conhecimento helênico estaria perdido. Outro grande destaque deve ser dado a Ibn Sina, ou Avicena, como ficou conhecido o pai da medicina moderna. A própria palavra medicina deriva de seu nome Ibn Sina. Elaborou diversos estudos sobre o corpo humano, principalmente sobre o funcionamento dos órgãos internos. Foi o precursor dos estudos de distúrbios mentais, séculos antes de Freud. Al-Zarawi viveu de 936 a 1013, e ficou conhecido no Ocidente como Abu Cassis. Viveu em Al-Andalus, ou Andaluzia. Foi médico, e renomado cirurgião. Escreveu uma enciclopédia médica ainda usada. A ele é atribuída a primeira cirurgia bem-sucedida, para a remoção de pedra na bexiga. Feita com um instrumento por ele inventado, que consistia em um bisturi com 2 arestas para corte. Além de cirurgião, foi um grande inventor. Desenvolveu equipamentos médicos, que auxiliaram em diversas cirurgias. Em uma época onde a Igreja Católica e o judaísmo proibiam a dissecação de cadáveres, tinha profundos conhecimentos de farmácia, e de química farmacêutica, bem como de cosmética. Ibn Khaldun nasceu na Tunísia. É considerado o pai da história moderna. Exerceu várias atividades, foi astrônomo, economista, historiador, jurista, advogado, erudito, teólogo, matemático, estrategista militar, filósofo, cientista social e estatista. A Muqaddimah é a obra na qual delineou uma teoria da história cíclica. O ilustre e famoso historiador britânico, Arnold J. Toynbee, chamou-a sem dúvida a melhor obra do seu gênero que alguma vez foi criada por alguém em qualquer tempo ou lugar. Mais recentemente na história dos árabes, temos o nome de Gibran Khalil Gibran. Nasceu em janeiro de 1886 e morreu em abril de 1931. Alternou sua vida entre o Líbano e os Estados Unidos. Foi ensaísta, filósofo, prosador, poeta, conferencista e pintor de origem libanesa, cujos escritos são eivados de simples beleza e profunda espiritualidade. Sua obra, acentuadamente romântica, trata de temas como o amor, a amizade, a morte e a natureza, entre outros. Amado por seus milhões de leitores, sua obra-prima, O Profeta, permanece como livro de cabeceira daqueles que usufruem diariamente de sua sabedoria e de seus ensinamentos. Quando você levantar o braço para bater em seu filho, ainda com o braço no ar, pense se não seria mais educativo se você dissesse esse braço de forma a acariciá-lo, em vez de machucá-lo. Ou este último, quando o amor vos fizer sinal, seguiu, ainda que os seus caminhos sejam duros e escarpados. E quando as suas asas vos envolverem, entregai-vos, ainda que a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir. Outra seção bastante importante da cultura árabe consiste na criação de inventos e de instrumentos, até hoje ainda usados, e que influenciaram a cultura ocidental. O astrolábio, por exemplo, que durante muitos anos foi usado em astronomia, principalmente na navegação. Sem ele, as grandes navegações de Espanha e Portugal, e as conquistas colonialistas da Inglaterra, não teriam sido possíveis. Também, o paraquedas, cuja invenção normalmente é atribuída a Leonardo da Vinci, foi inventado muito antes, por Firmas Ibn Abbas. Abbas era astrônomo, músico e engenheiro. Fez várias tentativas de criar uma máquina voadora. Em 852 saltou do minarete da grande mesquita Córdoba com um manto preso em suportes de madeira. Esse manto amortizou sua queda. Em 875, com 70 anos de idade, aperfeiçoou a máquina e pulou de uma montanha, permanecendo planado no ar por 10 minutos, antes de aterrissar. Outra curiosidade é o sorvete. Há quem atribua a invenção do sorvete aos chineses após a visita de Marco Polo àquele país em 1292. Porém, muito antes disso, nas montanhas da Síria e do Líbano já se misturava frutas com neve, fazendo um agradável alimento. Outra contribuição importante foi a dos algarismos arábicos.
A palavra algarismo vem do árabe al-Khwarizm, uma homenagem ao matemático árabe al-Khwarizm que viveu em Bagdá, de 780 a 850. Escreveu diversos tratados de matemática e desenvolveu a álgebra. A palavra algebra vem do árabe al-Jabr. Com os estudos árabes, se chegou ao zero, que não existia nos algarismos romanos. O zero era chamado de cifr, o que deu origem à palavra cifra de nossa língua. O posicionamento de algarismos dentro do número, atribuindo a cada posição diferente valor, foi uma grande contribuição que permitiu expressar melhor o número e facilitando as operações. Esses inventos contribuíram muito para a civilização, e muito ajudaram para o progresso existente. Durante 8 séculos, os árabes colaboraram com sua civilização para um mundo melhor, numa demonstração inegável de pujança, assim pelo legado positivo deixado, uma contribuição de grande valor para a história da humanidade. Divulgue isso. Shukran.